Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Antes de nós darmos início ao nosso culto, apenas passar alguns rápidos avisos para a igreja. O primeiro deles diz respeito às celebrações dos 55 anos da nossa igreja. No próximo sábado, às 7h30, estará conosco aqui o reverendo Emerson, da IBI da Casa Verde. Ele estará trazendo a mensagem e convide seus amigos, seus familiares para juntos celebrarmos no próximo sábado, às 7h30, os 55 anos da IBI Tucuruvi. Nós lembramos também aos irmãos a importância de você prestar bastante atenção quando você caminha lá fora por conta das obras, ainda mais com a chuva, né? É inevitável que a terra acabe ocupando ali a rampa, então tome bastante cuidado. Qualquer dificuldade para descer, avisa, a gente põe no carro, desce do carro, tem dificuldade nenhuma, a gente vai auxiliar, tá bom? Vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar ao nosso Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus. Vamos começar a louvar, cantar com alegria. Nós já sabemos quem é o dono de tudo, qual que é a destra que sustenta, que mão que nos protege, o dono de tudo. Vamos cantar com muita alegria, para dizer a todos os cantos quem é o nosso rei, a quem servimos, o nosso amigo, o nosso pai, Leão de Judá. Cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei.
o amor, né? O amor que todos necessitam, o amor que vem de Deus, o amor que só pelo amor e misericórdia estamos aqui, pelo amor e misericórdia hoje celebramos a ceia do Senhor, por amor e misericórdia temos tudo o que mais, a mais que pedimos ou pensamos ou sonhamos. Então que hoje, como foi dito até na aula da escola dominical, que com esse amor que a gente não guarde pra gente, que a gente não se feche com ele, mas que a gente já reconhecendo e sentindo esse amor que sirva para que nós sirvamos o outro. Então nesse momento que cantamos, agradecendo esse amor que nos alcançou. Ele é um Deus soberano, é um Deus que merece toda a honra, toda a glória, é digno de ser louvado. E não há outro Deus como Ele. É incomparável o amor dele por nós. Ele é incomparável, Ele é maravilhoso. Então vamos louvar nessa noite somente a Ele.
Ó Pai, eu pedi, Senhor, por cada vida que está aqui presente, Pai, aquelas que não chegou a se ver nessa paz, para que possa, Senhor, te cultuar, aprender mais de Ti, Senhor, e proclamar essa palavra onde for, Pai, seja no trabalho, durante a semana, seja na condução, o Senhor vai estar ali presente, Pai. Nos acompanhe no decorrer desse culto. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ser sentada. Saúde, amada igreja, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Baixa a sua cabeça nesse momento, meu irmão. Nós vamos estar, nesse momento, buscando a presença do nosso Deus, silenciosamente. Nós vamos estar colocando diante dele nossas preocupações, as nossas falhas. Você terá um momento de poder confessar a Deus o seu pecado. Então vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar silenciosamente. Querido Deus, eterno Pai, nós, na Tua presença, nós queremos dizer, Senhor, que nós somos pecadores, Pai querido, e necessitando do Teu perdão, Pai. Não somos merecedores, mas nós te pedimos encarecidamente, Senhor, do fundo do nosso coração, que Tu, segundo a Tua misericórdia, Pai querido, segundo o amor que é em Ti, Tu possa estar nos perdoando as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas falhas, porque muitas vezes, nas nossas atitudes, nós temos entristecido o Teu coração, Pai querido. Quando deixamos de amar uns aos outros, quando deixamos de pregar a Tua palavra, quando deixamos de fazer a Tua vontade e quando desobedecemos a Ti, Pai querido. Nesses pequenos atos, Pai querido, que muitas vezes para nós ou para outras pessoas a nossa volta não representa nada, mas nós sabemos que se fizermos tudo isso, Pai querido, e muito mais, estaremos em pecado, Senhor, e somente a Tua graça, Senhor, pode nos perdoar. Nós Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, pois Ele derramou seu precioso sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que nós possamos entender isso a cada dia, Pai querido. Que essa nação possa entender de uma vez por todas, Pai querido, que somente Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai querido. Não há um segundo caminho que pode nos levar à salvação, senão somente a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Amém. Mais uma vez nós vamos continuar louvando nosso Deus, cantando o hino de número 222, e você poderá estar trazendo os seus dízimos, ofertas e as suas primícias. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Hino de número 222, graças pelos muitos frutos.
A igreja pode se sentar. Nós queremos saudar os nossos visitantes. Está conosco essa noite o missionário Francisco, da Missão Sena, de transferência para um novo campo missionário. Mais tarde, o missionário Francisco vai dar uma palavra à igreja. Está nos visitando também essa noite o doutor José Duarte Alecrim. Tem esse nome bonito porque ele é meu papai. Não dá para ver que eu sou meio a cara dele, né? E ele está com a sua esposa, a Vera. Vem daqui de pertinho, viu? Manaus. Aqui do lado. E como é que nós saudamos os nossos visitantes, então? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. É um conjunto musical que preparou uma música para essa noite. Vamos ouvi-la agora. Nascer do mar.
especialmente ao presbítero Nelson, possa estar fazendo oração por iluminação pelo pastor. Amém. Convido a amada igreja, mesmo assentado como estamos, a abrirmos a nossa Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Amém? Salmo de número 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Vamos estar fazendo essa leitura responsiva. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia expulsa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra faz o seu percurso, e nada lhe foge ao seu sabor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que lhe são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Palavras do Senhor. Mais uma vez eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos, antes da proclamação da palavra, estar cantando o hino de número 107, Crer e Observar. E logo após o canto do hino, o pastor está com a palavra. Em pé, cantemos o hino de número 107.
sentar. Leitura do Evangelho segundo São João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora, você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. João 2, do 13 ao 22. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas aqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Nós iniciamos hoje uma série de mensagens intitulada Unindo Vidas, que é o lema deste ano para a nossa igreja. E nessa primeira mensagem nós queremos falar de uma das razões da nossa união. Nós somos unidos para a verdade. O texto que nós lemos é o relato do início do Evangelho de João, do ministério de Jesus. E diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João não se preocupa muito em fundamentar o nascimento de Jesus, também não apresenta, curiosamente, nenhuma parábola, não apresenta nenhum comissionamento, nem mesmo o Sermão do Monte é apresentado no Evangelho de João. Não há narrativas em João, por exemplo, da expulsão de demônios ou cura de leprosos. Ao que parece, o fato do Evangelho de João ter sido escrito tardiamente, o autor está mais interessado em relatar a vida de Jesus e seu ministério. E, de certa maneira, ele pressupõe que os leitores do Evangelho de João já tenham lido os outros evangelhos. O Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, Mateus e Lucas, já era corrente na vida da igreja quando João escreve o seu texto. O nosso texto trata da expulsão dos comerciantes do templo. E eles estavam ali alocados no pátio externo e vendiam animais para o sacrifício. Só que eles não aceitavam qualquer moeda como forma de pagamento, apenas a moeda do templo. Por isso, nós temos ali cambistas. Tem ali pessoas para realizar a troca do dinheiro estrangeiro. Jesus havia saído de Cafarnaum e ido para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Após a expulsão dos comerciantes, Jesus realiza muitos outros milagres em Jerusalém e em seguida se encontra com o fariseu Nicodemos. O nosso texto trata de verdades incontestes, da verdade inconteste de que a religiosidade, se tomada por pessoas más, torna-se uma mentira na vida das pessoas. É o que acontecia ali no templo, naquele momento
em que Jesus chega. Jesus está em Jerusalém para as festividades da Páscoa. E ele adentra o pátio dos gentios, também conhecido como pátio exterior, e ele começa a observar o que acontecia ali. Pessoas agitadas em filas diante das barracas. Em uma das barracas, Jesus observa uma família com túnicas de linhos finos, comprando um boi. Em outra, uma família mais humilde, comprando pombos. Na entrada do pátio, ao seu lado, ele observa uma mesa, uma fila gigantesca de pessoas à frente, trocando seus dinheiros pelo dinheiro que é o único permitido usar no templo. Tudo aquilo começa a indignar Jesus, que passa a andar por entre as barracas e recolher pedaços de cordas que estavam soltas ali e com ela fazer um chicote. Num rompante, ele começa a expulsar os mercadores do pátio. Ao parar, ofegante, observa no canto do pátio, em pé, as pessoas que vendiam pombas. Ele olha para os vendedores e ordena: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. O pátio dos gentios, ou o pátio externo do templo, era onde os estrangeiros podiam entrar. Dali, os judeus seguiam para um pátio interno, aonde era oferecido o sacrifício. O pátio externo era como se fosse aqui o nosso estacionamento, né? A pessoa entrava ali e podia parar o que quisesse ali. Era um pátio comum, diferentemente do pátio interno, onde os sacrifícios eram oferecidos e ali o gentio não podia botar o pé, apenas o judeu. E como no templo a moeda do império não era aceita, a gente começa a entender a presença dos cambistas ali. Mas e os animais? Qual a razão de se ter os animais sendo vendidos no templo? Os líderes judeus impunham pesadas exigências, visando manter-se em suas posições. E uma dessas exigências dizia respeito à pureza do animal que era oferecido em sacrifício. Agora vamos nos colocar no lugar de um judeu mediano do primeiro século, que saiu de sua cidade há 3, 4 dias de viagem, trazendo consigo um boi ou uma ovelha para oferecer como sacrifício. Quando ele chegava na porta do templo, se esse judeu não fosse uma pessoa conhecida de alguém do templo, o sacerdote ia virar para ele e ia falar assim: eu não sei da procedência desse boi, eu não sei como você cuidou dele, eu não sei se ele não tem nenhum defeito. Para o nosso Senhor só pode ser oferecido um animal sem defeitos, sem máculas. Quem me garante? Quantos dias o Senhor viajou? O Senhor alimentou este boi recentemente? Para facilitar, entre aspas, este processo, eles impuseram uma normativa. E se pudessem fazer uma propaganda, talvez eles fizessem assim: compre aqui o seu animal para o sacrifício como selo de qualidade do templo. Esse pode entrar, outro não. Outro não. Agora você imagine o preço desses animais, o custo disso para as famílias. Imagine também a taxa de câmbio que era cobrada. Imagine que nós tínhamos judeus que vinham da Ásia Menor, do Egito, que vinham da Grécia, que vinham de Roma para as festividades da Páscoa, cada qual com sua moeda. Imagine a taxa de câmbio. A pureza da fé era o pretexto para o comércio no templo. Só que com Jesus a verdade prevalece. Diante da comercialização da fé, Jesus expõe os erros e aponta para a verdade. A fé como pretexto para o comércio era uma distorção da lei, de quem manipulava e detinha o poder religioso e com ele obtinha lucros sem medida. Eles impunham exigências muito bem fundamentadas para ocultar a verdade. O que era para unir o povo em festa e gratidão, tornava-se um peso, e quem sabe até uma angústia para determinadas famílias, que não tinham dinheiro suficiente para comprar os animais
e oferecer os seus sacrifícios. O que os líderes judeus queriam era que as pessoas dessem o seu melhor para Deus. Só que elas não tinham dinheiro para comprar o melhor, porque este melhor custava caro demais. Mas a fé como pretexto para o comércio não era fato apenas no tempo de Jesus. Em nossos dias isso também acontece. E eu me recordo, na minha adolescência, logo que eu me mudei de Manaus para São Paulo, eu fui morar com a minha avó. E eu já contei essa história aqui no culto de quarta-feira, de ir com ela na casa de uns irmãos, de uma irmã, de uma senhora, que não era mais membro da igreja. Eu já havia sido no passado, mas na época ela frequentava uma dessas igrejas que prometiam e prometem prosperidade material. E eu havia chegado da escola, almoçado, e a minha avó falou assim: vamos lá na igreja pegar a cesta básica, nós vamos levar lá na casa dessa senhora. E quando nós chegamos lá, minha avó pegou a conta de água, a conta de luz da mão dela, e nós entregamos a cesta básica, e a minha avó falou: agora eu quero fazer uma oração com você, só que antes de orar eu quero te dizer uma coisa: você nunca mais dê o seu dinheiro para o pastor e orar em Jerusalém. Deus não está lá só em Jerusalém, Deus está aqui também, e agora eu vou te provar isso. Feche seu olho aí que nós vamos orar. E aí minha avó foi e orou com ela. O que aconteceu com aquela senhora é o típico do que acontece com quem cria falsas expectativas em sua relação com Jesus. Nós acreditamos que o líder religioso, por ser quem estuda e transmite a mensagem, é mais capacitado e sabe mais da vontade de Deus do que outras pessoas. E há líderes que sabem dessa realidade e tiram vantagem sobre os que não possuem tanto conhecimento bíblico para contestar tal mentira. Assim, vende-se a oração em Israel, o óleo da unção, a toalhinha ungida, a Bíblia da campanha, enfim, tudo se torna comércio e pretexto para que a fé seja vendida. E acredite, nada disso é feito sem pensar. Inventam campanhas, produtos e até serviços para que a verdade fique de lado, mas para que o lucro seja garantido. No entanto, com Jesus a verdade prevalece. E não há como sustentar o comércio religioso quando nós o confrontamos com a verdade do Evangelho. Não há como manter o comércio baseado na fé e ser cristão ao mesmo tempo. A fé não é pretexto para comércio. Cuidado com quem fala em nome de Deus e quer te vender facilidades, sucesso, produtos que te deixarão mais perto de Deus. Parece uma conversa que a gente já ouviu antes, né? Mas não há nada que possa estar entre você e Deus, porque para se chegar a Deus só há um caminho. E o próprio Evangelho de João deixa isso bem claro para a gente, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O comércio ilude, tira o foco da verdade e o coloca na mentira da solução imediata, da solução momentânea. Não se deixe iludir pela falácia do produto evangélico. E em certa medida nós temos uma responsabilidade na promoção destes falsos crentes. Quando eles surgiram na década de 60, depois 70, e ganharam força e projeção na década de 80, essas igrejas de massa no Brasil, os crentes tradicionais cunharam uma expressão que se tornou um verdadeiro tiro no pé: o importante é que estão pregando o Evangelho. Como eu ouvi essa expressão tendo como pano de fundo sacos de dinheiro sendo carregados. Como eu ouvi essa expressão tendo como pano de fundo venda de produtos, extorsão de pessoas, mas o importante é que estão pregando o Evangelho. Eu não tenho dúvidas de que Deus usa os mais diversos meios para alcançar pessoas. Eu não duvido disso. Não nos compete discutir os meios que Deus usa para alcançar as pessoas. Conheço pessoas, inclusive amigos meus, que tiveram o seu primeiro contato com o Evangelho em igrejas assim, mas que logo a verdade trouxe à luz.
aquilo que acontecia dentro dessas igrejas. Mas o que nos compete, se não é discutir a maneira como Deus alcança as pessoas, é denunciar quem faz da fé comércio. Vendem ilusões, mentiras sob o manto do Evangelho. Não se deixe iludir pelas mentiras. Com Jesus, a verdade prevalece. E é isto que acontece no pátio do templo. Vamos voltar ao nosso texto. Jesus acabara de expulsar os mercadores do templo. E ainda ofegante, ele olha para os discípulos, e os discípulos estão olhando para ele atônitos. E eles comentavam entre si o que acabara de presenciar. Um deles recorda o Salmo 69, o zelo pela casa de Deus me consumirá. E neste exato momento, um grupo de líderes judeus, vendo o pátio interno em direção ao pátio externo, chega apavorado ali. O que você está fazendo? Que sinal nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Se a gente pudesse fazer uma tradução contemporânea, atualizada, pós-moderna dessa última pergunta, ela seria: quem você pensa que é para expulsar o pessoal do pátio? Quem você pensa que é? Jesus sabia bem que tais perguntas não eram para ter uma resposta direta. O que fora feito, estava feito. Jesus restabelecera a verdade da fé, expulsando os mercadores do templo. O que os líderes judeus queriam era, de fato, condenar Jesus e matá-lo por ter dado tanto prejuízo para eles, justamente na principal festa do povo. E a resposta de Jesus expõe tal verdade: ele seria destruído, mas ele ressuscitaria. O que os líderes judeus desejavam era a destruição daquele que havia causado prejuízo. E ao expulsar os mercadores do templo, Jesus estava restabelecendo a relação do povo com Deus no patamar da oferta voluntária e coração grato. A oferta que os líderes judeus exigiam era um peso e dependia de recursos financeiros que nem todos tinham. A lei não previa este tipo de oferta, mas os líderes distorciam a lei para extorquir. E Jesus vem e põe um fim ao mecanismo de extorsão, expulsando todos do pátio dos gentios. O que Jesus faz é revelar que a vontade de Deus havia ficado em segundo plano. O que Jesus faz é restabelecer a verdade. Com Jesus a verdade prevalece. Deus deixara a lei para reger a relação do povo com Ele mesmo e entre as pessoas do povo. A lei tratava tanto de questões religiosas quanto de questões sociais. E o que acontecia no tempo de Jesus, e isso não era novidade em Israel, era a interpretação da lei segundo os desejos dos que detinham o poder religioso nas mãos. Eles faziam de tudo para explorar e obter mais lucro, excluir os pobres e privilegiar os ricos. Estamos falando do século I, tá? Século XXI não. O discurso é o mesmo, mas é o século I. Século XXI a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas era exatamente isso que acontecia. Exatamente isso. E Deus estabelecera a lei para unir o povo e atender às necessidades dos pobres, daqueles que não tinham condições. Deus sempre olhou para o oprimido como alvo de sua ação, e é por causa deste oprimido que Jesus expulsa os mercadores do templo. Jesus é a verdade, é o Logos, a expressão máxima da vontade de Deus. Melhor, é a expressão viva e palpável da vontade de Deus entre nós. O que Jesus nos ensina é ser igreja, unidos pela verdade, deixando de lado o que é o mercado e imposição de quem se autodenomina a voz de Deus na terra. Como igreja, nós pregamos a Jesus crucificado e ressuscitado. Ele é a expressão de como devemos viver e a quem servimos e adoramos. Em Jesus, todos os cristãos se unem em torno da verdade. O que é mentira cai por terra
o que está oculto é revelado, porque com Jesus a verdade prevalece. E se Jesus restabeleceu a verdade no templo, em parte do templo, Ele também restabelece a verdade nos nossos dias. Brennan Manning, em seu livro Convite à Solitude, afirma que fé é a antítese da falsa religiosidade aconchegante, confortável. O que Manning está nos dizendo é que a falsa religiosidade quer nos dar o conforto e o aconchego momentâneo deste século, para usar uma expressão bem religiosa. Mas a fé não nos dá o aconchego e o conforto que a sociedade pode nos oferecer, mas sim o aconchego dos braços do Pai, dos braços do nosso Deus, e o conforto de saber que as provações e as circunstâncias são o que são temporais, mas a verdade da vida com Jesus, esta é eterna. Jesus restabelece a verdade na vida daqueles que estão iludidos pelas mentiras que são vendidas como verdade. Jesus nos chama para uma vida de integridade, para uma vida de serviço. Tal verdade é vista na vida daqueles que vivem conforme a vontade de Deus. A verdade não aprisiona, liberta, não afasta, aproxima as pessoas. Como igreja, nós somos unidos para a verdade, que é Jesus. Viver verdadeiramente é expressar a graça de Deus em nossas vidas, amando, acolhendo, servindo ao nosso próximo. Nós não vendemos soluções passageiras, nós anunciamos a solução eterna, que é Jesus. E ela não é vendida, ela é graça, graça de graça. Ela é a nossa vida. Esta mensagem é a nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus a verdade prevalece. Por isso não há espaço para a mentira entre nós. Se devemos ser verdadeiros, devemos ter mais amor uns pelos outros. A verdade é firmada em amor. Não há espaço para melindre, para impor a minha vontade, para excluir ninguém. O amor nos une para vivermos a verdade. Não podemos ser os juízes ou os condenadores de ninguém, mas sim aqueles que enfrentam as mentiras com a coragem e a legitimidade do Senhor da verdade. Nós somos chamados para viver em verdade. Nós somos unidos para a verdade. Vivemos em verdade, fundamentados em amor. E nós temos o privilégio de viver a verdade. Numa sociedade marcada pela imagem, pelo você é o que você tem, nós temos o privilégio de viver a autenticidade do Evangelho em nossas vidas e assim testemunharmos o amor de Deus aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos com quem nós convivemos. E tal privilégio deve ser aproveitado por nós todos os dias, a todo instante. Lutar contra a mentira em tempos de fake news é tomar nas mãos o chicote da verdade e expulsar de nossas vidas as mentiras que nos rodeiam. Não se deixe iludir pelas mentiras compartilhadas em um clique. Firme-se na verdade, que é aprendida diariamente na leitura da palavra, na vida de oração e de comunhão com o povo de Deus. Eu quero concluir dizendo para você que nós somos chamados por Deus para vivermos em verdade de vida. Nós somos unidos para a verdade. E na medida que nos unimos, firmados em Deus, como igreja que serve para adorar a Deus. Hoje, ao olhar para a sua vida, você tem se deixado levar pelas mentiras, das soluções rápidas e ilusórias? O que você espera de Deus? Hoje de manhã, na escola dominical, na aula, nós falávamos sobre o enfraquecimento da fé, quando a fé esfriava. E uma das perguntas, um dos tópicos da lição que o autor colocou é que muitas pessoas têm a sua fé esfriada porque ela tem expectativas erradas em relação a Jesus. O que você espera de Deus? Não espere nada além da verdade do amor que nos une como corpo de Cristo e nos faz comunidade. Não se deixe iludir com a venda de produtos e achar que pelo fato de ser evangélico é bom. Foi isso bem. Não é mais. A mentira gosta de se travestir de verdade.
mas mentira é mentira. Em uma hora, a verdade vem à tona. A mentira jamais será verdade, mesmo que repetida 1 milhão de vezes. Nunca será. Unidos para a verdade, sigamos o exemplo de Jesus, que não se acovardou diante da mentira que acontecia no pátio do templo. Uma espiritualidade de fachada, que apresentava animais imaculados para o sacrifício, mas suas vidas eram vazias, sem sentido. Líderes preocupados mais com o lucro da festa da Páscoa do que com a transformação do povo, da realidade individual e social ao seu redor. Uma espiritualidade baseada na negociata com Deus. Não se cale diante da mentira, mas paute a sua vida pela verdade do Evangelho. Viva esta verdade, porque é por ela que nós somos unidos. Que Deus assim nos abençoe. Mesmo assentados, nós vamos cantar uma primeira vez o hino 259. Vou pedir para projetar. O Michel vai ensinar o hino. É um hino fácil, ele já foi cantado mês passado, mas para a igreja poder pegar, e aí na hora da distribuição dos elementos nós vamos cantá-lo novamente. Graça e a paz. Quem conhece o hino? Ok, vamos lá. Bom, como a gente fez no último domingo de manhã, a gente vai fazer o seguinte: passa uma vez só a melodia, vocês vão ouvir só a melodia acompanhando a letra, só para vocês gravarem a melodia. Só essa melodia, nossa, deixa eu ver essa melodia, o que é isso? Às vezes tem gente que nem. Verdade, desculpa, perdão. Melodia é o que a gente canta. Tirando a letra, fica-se a música. Isso é melodia. Então o que a gente canta nada mais é do que a melodia da música. E aí vem a letra, né, que é a poesia. Então a gente vai passar a melodia uma vez, vocês só vão acompanhar a melodia, que é o que a gente canta, e depois eu vou cantar, ou a gente canta mesmo junto, uma vez a música. Ok? Então vamos só ouvir. Bem simples. No último domingo de manhã, eu falei que tem uma métrica, geralmente, os hinos. Tem alguns que não tem. Tem alguns que realmente dão uma quebradinha. E essa daqui, ela dá uma pequena quebrada, mas muito simples. Então agora a gente vai cantar sentados mesmo, tá, por enquanto. E a gente vai cantar agora, junto com, enfim, piano e tudo mais. Vamos lá? Ó, o andamento é esse aqui, ó. Tá? Vamos lá. Digno é o poder
Quero convidar os presbíteros para que venham à frente. Presbítero Newton, presbítero Evandro. Convidar também o presbítero Nelson para auxiliar na celebração da ceia do Senhor. Em memória do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, tomamos este pão e este cálice, proclamamos a sua morte pelos pecados do mundo e testemunhamos sua ressurreição até que ele volte. Eu quero convidar você a se colocar em pé, confiante nesta fé. Oremos, adorando e agradecendo a Deus o privilégio de nos assentarmos à mesa do Senhor Jesus, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice, o ergueu e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Nós vamos participar da ceia do Senhor como regularmente nós fazemos. Nós vamos pegar um pedaço do pão, nós vamos pegar um cálice e vamos aguardar para que todos participemos juntos. Vamos cantar digno é o Cordeiro enquanto distribui-se os elementos. Oh
já está com uma das mãos. Os presbíteros podem retornar. Participemos do pão e do cálice. Oremos. Santo bendito Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque nesta noite temos a oportunidade de participarmos da mesa de Teu Filho, que se ofereceu em sacrifício por amor a cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos pelo sangue derramado na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Nós te louvamos e te bendizemos pelo pão, força para a nossa caminhada, ânimo para a nossa jornada. Nós, ó Deus, te louvamos e te bendizemos pelo vinho, a alegria, ó Pai, o direcionamento, ó Senhor, que vem de Ti. Nós, ó Deus, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor caminha conosco a todo instante. E nós, ó Deus, fortalecidos pelo pão e pelo cálice, queremos, ó Deus, que juntos, unidos, vivemos para a verdade. Fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Nós queremos convidar o missionário Francisco para que venha à frente para uma breve palavra à igreja. Ele que está de mudança para o estado da Bahia. Bom Jesus da Lavra. Irmão, fique à vontade. Boa noite, igreja. Boa noite. Meu nome é Francisco. Eu sou casado com uma mulher linda chamada Danise. Ela foi a primeira mulher que eu vi com esse nome. Eu conheci muitas Denise, mas Danise. Então eu sou casado com a Danise e ela fica brava quando eu falo Denise. Ela fala, não é Denise, é Danise. E nós temos 2 filhos. Nós temos o Davi, de 5 anos, e temos o Jean, de 3 anos. E nós servimos ao Senhor como missionários há 20 anos na Missão Sena. Então eu sou missionário da Missão Sena há 20 anos e eu devo minha vida a Deus, lógico, mas Deus, ele usa pessoas. E eu tenho uma dívida e uma eterna gratidão com a Missão Sena, porque a minha história com a Missão Sena é bem interessante. Eu sou fruto da Missão Sena e há 20 anos atrás a Sena fazia esse trabalho. Dia 17 agora foi o aniversário de 30 anos, mas há 20 anos atrás tinha um cara chamado Paulo Capelete. Esse cara andava pelo centro de São Paulo e toda vez que eu via esse homem eu corria, porque ele vinha me falar do Evangelho. Enfim, um determinado tempo a Missão Sena me alcançou, me resgatou e me reintegrou e me trouxe para o campo missionário. Então eu sou fruto da Missão Sena, sou fruto desse trabalho de 30 anos da Missão Sena e fui alcançado ali na Cracolândia, no centro de São Paulo, há 20 anos atrás. Mas eu aprendi uma coisa com o Paulo nesses 20 anos, e ela hoje está se cumprindo na minha vida.
há um ano atrás ela se comigo, que o nosso chamado não é para o povo, o nosso chamado é para Deus. Porque se você fixa que o teu lugar e o teu chamado tem que ser ali, sim, pelo tempo que Deus quiser. Porque amanhã depois Ele pode falar para você: olha, eu agora quero que você vá para lá. Pastor, estava pastoreando em Araraquara e Deus o trouxe para cá. Ele jamais imaginava. Então a nossa vida, ela está na mão do Senhor. E nós temos que estar abertos a Deus. Então o nosso chamado não é para um povo. O nosso chamado ele é para Deus. E Deus nos coloca no meio de pessoas, em lugares, para servirmos a Ele determinadamente ali naquele lugar. E há um ano atrás, Deus ele colocou no meu coração e no coração da minha família que o nosso tempo na Missão Sena estava se findando. Então esse processo comigo há um ano atrás, Deus colocou no nosso coração, e nós vemos, e a gente vem com o pastor João, com a Rosânia, com a diretoria da Missão Sena, orando e tratando essa questão da nossa saída. E nós estávamos orando há um ano sobre isso. E o ano passado, eu fui tirar férias na casa de um missionário num lugar chamado Chapada do Avelar, em Petrolina. E lá, esse cara trabalhou na Missão Sena 25 anos e está trabalhando no sertão. E lá na casa dele, um belo dia ele falou assim: olha, eu estou indo para o campo, o carro está aí, se você quiser ficar aí, fica à vontade. Eu falei: a gente pode conhecer? Pode. E nesse dia tinha uma caravana de alguns pastores dos Estados Unidos, Canadá e daqui do Brasil. E nós ficamos rodando das 6 da manhã até as 10 da noite, nos povoados e nas bases ali daquela região. E eu vi coisas que eu imaginava que eu já tinha visto tudo, mas eu vi coisas ali que nem em São Paulo a gente vê. Cracolândia é fichinha. E ali em Petrolina começou uma missão chamada AMES. E essa missão ela tem um chamado para trabalhar no sertão do Brasil. E hoje a AMES está em Pernambuco, Piauí e Bahia. Então é uma missão que é embrionária, é um embrião. Ela vai fazer 4 anos. Mas em 4 anos eles estão em 3 estados e hoje estão com 20 igrejas. 20 igrejas. Em 4 anos vai fazer. E eles estão agora partindo para mais 2 estados do sertão. E ali, irmãos, naquele dia, eles nos levaram e a gente passeou e foi conhecer algumas bases e alguns lugares. E naquela noite eu não conseguia dormir. Então, a gente chegava nos povoados assim e vinha centenas e centenas de crianças. Eu estou falando de 100, 200, 300 crianças que vinham em cada povoado que nós encostávamos. E aí eu falei: que coisa louca. Eu falei: foi programado isso aqui? Não. E eu perguntei para um pastor que estava na caravana. Ele falou: não, quando eles ficam sabendo que os pastores da AMES e que a igreja está vindo, eles veem tudo. E eu vi crianças de 6, 7, 10 anos que nunca viram e que nunca tiveram um carro de 1,99 que os nossos filhos têm. E ali eu vi crianças, meninas de 10, 12, 13 anos que nunca tiveram uma boneca. Então o carro da boneca, daqueles meninos, daquelas meninas, as meninas, as bonecas são sabugo de milho. Então elas deixam secar, usa aquele cabelo, sabe, corta a palha e faz a roupa. E os meninos é pedaço de pau e lata de leite. Então quem tem uma lata de leite, fura, enche de terra com pedra, passa um arame e um barbante,
é feliz da vida porque tem um carro. E ali, nós andando naquele lugar, a gente começou a ver coisas, e aquilo foi mexendo comigo, com a minha esposa, e aquilo foi nos incomodando. Nós chegamos em povoados ali que a AMES, ela tem cuidado de um vilarejo na Bahia, e cerca de 1.200 famílias. E eles fazem maratonas e corridas nas grandes cidades para arrecadar água. E lá naquela cidade, eles não têm água, não tem luz, não tem nada. E aí a AMES dá para cada família 25 litros de água. 25 litros de água para a família, com 3, 4, 5, 10, 15 crianças. Porque lá eles têm uma mentalidade de coelho, sabe? Então é igual coelho para fazer filho. Coelho, cada leva de coelho é de 10 para cima. 10, 12, 17, 20. E muitas crianças, muitos filhos. E eles têm 25 litros de água para sobreviver por um mês. E aí a AMES manda mais 25 litros de água. Nós chegamos em povoados ali e o cara estava negociando a filha dele naquele momento. Ele tinha 6 filhos. E ele estava negociando a filha de 14 por 11 quilos de carne, um punhado, não dava para saber o quilo se pesasse, mas um punhado de feijão, de farinha e de arroz. Porque alguns filhos dele já estavam há alguns dias sem comer. E o missionário falou para ele: eu compro a sua filha. Eu te dou a carne, te dou o dobro disso aqui. E ele levou a menina, ficou uns dias com a menina e depois trouxe a menina e devolveu para ele. E aí eles começaram a manter aquela família. E aí eles se converteram, hoje estão andando com Jesus. Mas essa realidade lá de trocar filhos por uma quantidade de comida é a coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. E o extremo do sertão da Bahia e o do Piauí hoje tem o maior índice do Brasil de crianças alcoólatras, viciadas. Então a gente viu lá alguns vídeos e algumas coisas, crianças de 10, de 9, de 11 e de 12 anos, você encontra pelas ruas assim, bêbadas, jogadas pelos campos, e as famílias também alcoólatras. Então assim, aquelas crianças viram crianças de rua, então elas perdem o referencial de família, e essas coisas mexeu com a gente. E quando a gente voltou, a gente não conseguia parar de pensar. E Deus nos mostrou que Ele nos queria ali, naquele lugar. Então, dia 10, amanhã, às 9 da manhã, a nossa mudança está indo para Bom Jesus da Lapa. E dia 10 nós estamos indo para Bom Jesus da Lapa. E Bom Jesus da Lapa é uma cidade no fundão da Bahia, que, se eu não me engano, parece que é 30 ou 40% da renda da cidade vem do catolicismo, porque tem uma igreja lá chamada Igreja da Gruta, e lá tem uma romaria que é a terceira maior romaria do mundo. A primeira é Aparecida, a segunda é o Círio de Nazaré, em Belém, e a terceira é essa, em Bom Jesus. E alguns anos atrás, pouco tempo atrás,
eles apedrejavam, tocavam fogo em pastores e missionários que iam para lá, porque eles não aceitam. Eles não aceitam. Hoje, isso está mais tranquilo. Mas assim, em pleno século XXI, às vezes a gente ouve falar desse negócio quando vem um cara lá do Irã, daquele lado, né? Um missionário falar em nossas igrejas. Mas aqui no sertão, e uma das coisas que me chamou a atenção lá, foi quando nós fomos num povoado e tinha um senhor de 60, quase 70 anos, seu Antônio. E quando a Ames chegou lá para trabalhar, o missionário foi falar de Jesus e ele falou assim: olha, eu não sei quem é esse cabra não, eu não sei quem é esse cara não, não sei quem é esse homem não. Se ele mora aqui, eu nunca ouvi falar, eu não sei quem é ele, eu não conheço. Ele mora aqui, quem é esse rapaz que você está falando? E em pleno século XXI, meus irmãos, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E o islamismo, ele tem entrado por trás. E eles têm investido forte e pesado no sertão. Porque eles sabem da miséria. Então estão fazendo uma espécie de barganha e troca e convertendo as pessoas ao islamismo. A gente não sabe dessas coisas. Porque o Nordeste, ele é esquecido. Ele é esquecido. E o islamismo tem entrado de Foz de Iguaçu e implantado mesquitas. Eu estou falando disso, de mesquita, de avanço do evangelho, do islamismo na caatinga do sertão brasileiro. Nunca ouvi falar desse negócio. Nunca vi na internet, nunca vi no Facebook. Pois é, essa é a realidade. Então nós estamos indo para lá, para somar. Então a gente está saindo da cena, dia 10, a gente se desliga total. E hoje nós somos missionários de uma missão chamada Atletas em Ação. Pastor Fernandão, Atletas em Ação, a base deles fica na Praia Grande, mas Atletas em Ação trabalha em vários países, proclamando o Evangelho, a implantação de igreja e um monte de coisa através do esporte. E na cena nós trabalhávamos com escolinha de futebol, com crianças. Então a gente está indo pelos Atletas em Ação e a gente, lá os Atletas em Ação tem uma parceria com a Ames. Então a gente vai ser missionário dos Atletas em Ação em parceria com a Ames e trabalhando lá na Ames. Então a gente vai estar trabalhando com capacitação de líderes ali, formação, estratégias de evangelismo, de famílias através do esporte. E por que eu estou aqui? Porque algumas igrejas que caminham com a gente e têm investido no nosso ministério, nós estamos passando já há uns 2, 3 meses e explicando e colocando, né, a nossa saída da Missão Sena e indo para o sertão. A Sena também está indo junto com a gente, né? A Sena também está enviando a gente, né, para lá, para o sertão. E essa igreja é uma das igrejas que tem investido no nosso ministério, na nossa família, e nós queremos, de lá do sertão, estar enviando para vocês nossa carta de oração, né, o que nós estamos fazendo lá, dar uma certa prestação de conta daquilo que a gente está fazendo lá. Né? Então a gente vai estar mandando aí para que vocês estejam orando pela gente, para que vocês estejam acompanhando a gente lá no sertão. E tem um texto, para me finalizar, que está em Eclesiastes 13. Desculpa, Eclesiastes 11.
E diz assim, precisa ver não, só para você ouvir. Eclesiastes 11, versículo 1 diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias de chuva, cai uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, ali ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, muito menos colherá. Deus fez todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma vida dentro de uma barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus fez. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. O maior investimento que eu e você, que nós como igreja, como missão, podemos fazer é em vidas, é em pessoas. E Eclesiastes fala que empregue o seu dinheiro em vários lugares. Construa o templo, renove. Nós precisamos ter um lugar gostoso para celebrarmos o Senhor. Invista no seu futuro, faça uma faculdade para você ter a sua profissão, criar seus filhos. Invista em vários lugares, porque um pouco de cada é necessário para se formar uma junção, para formar uma pessoa numa sociedade e para que ela possa viver. Compre seu apartamento. Compre. Procure um emprego decente. Mas o maior investimento que nós podemos fazer é em vidas. Porque esse é um investimento que não tem crise, que não sofre crise. Um dia, lá no céu, nós vamos ver tudo que a gente investiu em pessoas aqui. E aqui na Missão Sena, nesses 20 anos, nós procuramos dedicar a nossa vida investindo em pessoas. Eu morei 15 anos com 25, 30 a 40 pessoas. Foi o melhor tempo da minha vida. 15 anos. Nós moramos numa casa e nós recebíamos homens, mulheres, crianças, filhos. E nós investíamos na escola, nós investíamos em trabalho, nós investíamos em curso, na vida daquelas pessoas que chegavam. E depois de um tempo, a gente recebia ligações, a gente recebia visitas de pessoas voltando com famílias, empresários, formados, servindo na igreja local, trabalhando com crianças, desenvolvendo o ministério. Porque o que aquelas pessoas precisavam era de uma oportunidade. Mas nós precisamos fazer isso ontem. Porque Eclesiastes diz assim, que quem fica esperando para que o tempo melhore, agora eu tenho certeza que vai chover, então eu vou plantar. Quem fica esperando o tempo bom para plantar e para semear, Eclesiastes diz que talvez não vai colher, porque a gente não sabe qual é o tempo. E aí ele fala, o tempo certo é hoje, de manhã, de tarde e de noite. Nós não podemos perder mais tempo
nós não podemos perder mais tempo. Nós precisamos avançar. A igreja precisa avançar. A gente precisa avançar. Não dá para a gente perder mais tempo. E eu pensava que eu tinha visto miséria e desgraça. Quando você vai na cena, muitos aqui conhecem e nos serviram lá por anos no albergue. E muitos, quando vão na cena, ficam impactados. Tem pessoas que não conseguem dormir. E quando vai no evangelismo, lá na Cracolândia, na rua mesmo, meu Deus. Porque você vê pessoas largadas, jogadas pelo campo. E as pessoas olham para aquilo e falam, meu Deus, que miséria, que desgraça. Quem aqui já foi lá, já teve esse tipo de sentimento. Mas quando eu voltei do Nordeste, agora, eu vi que a Cracolândia não tem tanta miséria assim. Não tem tanta miséria. Sabe por quê? Porque aqui em São Paulo, irmãos, lá na Cracolândia, a miséria que existe é só a miséria espiritual. Lá no sertão é todo tipo de miséria. A miséria educacional, a miséria familiar, a miséria espiritual, a miséria de trabalho. Eles não têm nada, eles não têm nada. Eles não têm comida, eles não têm bebida, eles não têm nada, nada. Aqui, eu posso afirmar para vocês que as pessoas, boa parte, que estão na Cracolândia, estão na rua porque querem. E um fator, para mim, único, as deixam ali, que lógico, é o fator espiritual, isso sim, que é uma miséria espiritual. Mas ela não é uma miséria de comida, de bebida, de nada disso. De nada disso. Todo dia tem comida, tem roupa, tem tudo ali. Em São Paulo existe centenas de casas de recuperação que imploram. Se você for na Cracolândia, hoje, agora, você vai ver lá igrejas assim, pegando pela mão assim, vem, vamos, eu vou te tirar daí, eu vou te dar uma casa, eu vou te levar para um lugar, eu vou te acolher. Não quero. Não quero. Então assim, as pessoas têm oportunidades. O que eu estou querendo dizer é que lá as pessoas não têm oportunidade nenhuma. E quando a igreja chega, as pessoas, elas imploram para que você fique. Eu saí de uma comunidade e veio uma mulher e ela falou assim, você é o pastor que Deus trouxe, que eu orei? Eu falei, eu não, eu estou aqui de passeio, eu já estou indo embora. Ela falou, pois é, imaginei que era você, mas se não é você, eu vou esperar, porque eu sei que Ele vai fazer. Irmãos, sabe qual é essa igreja? É uma igreja a 90 quilômetros de Petrolina, no sertão, na Caatinga, 90 quilômetros. E essa igreja tem 150, 160 membros. E sabe como que é a igreja? O teto é o céu, as paredes são umas cercas, assim, em volta. E a iluminação é uma perua, e os carros, então eles iluminam de lado para não pegar de frente nos olhos das pessoas. E vem pessoas ali dentro que trabalharam 12 horas no braçal, e elas vêm para o culto. E muitas famílias andam 10, 12, 15, até 20 quilômetros. É um culto na quarta-feira à noite. E vem famílias, mulheres. Eu vi mulheres com 2 crianças no colo, e ela andou 11 quilômetros para vir. E você tem que ver a alegria daquelas pessoas. A alegria daquelas pessoas. A alegria daquelas pessoas. E ela falou assim para mim, sabe qual é a minha maior tristeza, pastor, hoje? Eu falei para ela, eu não sou, pastor. Sabe qual é a minha maior tristeza hoje?
é que a gente só tem um dia aqui para ouvir, para aprender do Evangelho. Como a gente gostaria que tivesse alguém aqui que nos ensinasse. O Senhor não sabe a mudança que esse lugar teve depois que vocês começaram a fazer esse trabalho aqui. O índice de homicídio, de assassinato diminuiu tanto. Hoje as pessoas têm uma paz. E agora, em maio desse ano, um grupo dos Estados Unidos vai construir uma igreja lá. Escola dominical. 60, 70 crianças. Descalças, meninas de 10 anos, 11, sem blusa, parte nenhuma. 9, 8, do corpo. Só um short, uma bermuda, descalça, menina descalça. E a professora da escola dominical é uma menina que tem um playback de algumas músicas e ela canta em cima daquele playback. Quando a igreja está, porque eles levam, ela não tem um rádio, um gravador, não. Então ela conseguiu esse playback e ela é a professora dessas 60 crianças, uma menina de 12 anos. De 12 anos, ela é analfabeta. 12 anos. E ela é a professora daquelas 60 crianças. Sabe qual é a aula dela? Cantar louvores com aquelas crianças. Eu falei, meu Deus do céu. Que é isso, Deus? Que é isso? E aqui em São Paulo, a gente entra no Face e a gente vê cristãos debatendo teologia, escatolicismo, teologia da prosperidade, teologia dali, teologia daqui. Você coloca alguma coisa que você fez, algum trabalho, alguma coisa, e as pessoas ficam criticando e debatendo. Não, mas a teologia, sabe? Milhões de pessoas com um conhecimento enorme, mas que ficam debatendo, se gladiando, brigando. E quanto campo, meu irmão, a gente poderia ir? Quanto campo. Ontem eu estava olhando um negócio no Face e eu vi alguns amigos lá. O cara pregou lá um negócio e isso foi sabido. Você está fora do texto do contexto. E lá o evangelho é tão simples, irmão. Tão simples, sabe? Não precisa de muita teologia, de muita escatologia. É Jesus ali. Um negócio simples. Simples. Lá na cena a gente tem que muitas vezes obrigar, meio que comprar, oferecer assim muitas coisas, uniforme, passeio, um monte de coisa para os meninos da Cracolândia virem. Lá eles não têm nada. Se você falar assim, ó, hoje vai ter o treino, mas amanhã vai ter um grupo, amanhã vai ter um pequeno grupo, quarta-feira vai ter culto, domingo vai ter culto de manhã, tem culto à noite. Eles vêm, cara. Você percebe que eles vêm porque estão sedentos por Jesus. E quando nós vemos aquela realidade, quando a gente viu aquela realidade, a gente falou, a gente precisa vir para cá. Eu acho que aqui está precisando mais da gente do que lá na cena. Lá na cena tem muita gente, aqui não tem ninguém. E Deus foi falando no nosso coração e confirmando no nosso coração, e Ele confirmou no nosso coração isso. E a gente está indo para lá. A gente está largando apartamento, a gente está largando convênio, a gente está largando tudo. Mas como você vai fazer? Eu não sei, eu sei que o mesmo Deus que cuidou de mim aqui vai cuidar de mim lá. O mesmo Deus. E quando você quiser nos visitar, a gente está lá para receber vocês. Um feijão, uma rapadura, não vai faltar para a gente comer lá no sertão. Tá bom? Mas eu louvo a Deus porque essa igreja tem investido em vidas. A igreja do Tucuruvi tem investido em vidas. E a prova disso é o que vocês fizeram na cena por quantos anos? 4? 3? 6? 3 anos. 3 anos saindo daqui de trabalho, de um monte de coisa e indo para lá, cozinhar do bom e do melhor, limpar banheiro e servir aquelas pessoas. 3 anos.
3 anos. Por quê? Porque vocês entendem que o maior investimento que pode se fazer é em vidas. Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos orar por Francisco, pedir para o pastor Michel esteja orando pela vida dele, ministério dele, lá na Bahia. Estenda a sua mão em direção ao Francisco, vamos para abençoar. Senhor Deus, obrigado, Pai, que o Senhor tem dado o privilégio e a oportunidade de ouvir, Senhor, o que o Senhor está fazendo neste Brasil e levantando pessoas para esses locais, Pai. Senhor, nós pedimos agora pela vida deste homem, deste missionário, que o Senhor esteja usando naquele local, conforme a Tua vontade, Pai. Ele está aqui se colocando na Tua vontade, nos Teus planos, Pai, e o Senhor está nos chamando, e agora nós queremos e rogamos, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo a vida dele, abençoando aquela vida, essa vida, Senhor, para que essa vida seja um meio onde a sua glória seja manifestada naquele local, onde o seu evangelho seja conhecido e aquele local seja transformado através do teu nome, através do reconhecimento que só tu és Rei, só tu és o Jesus Cristo que pode salvar, dar o sustento espiritual e também pode dar esperança para uma vida melhor, Senhor. Usa esta vida, Senhor, de todos aqueles que estiverem indo, Senhor, ao encontro daquelas pessoas, e que todos sejam usados pela Tua vontade, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, rogamos em Teu nome, abençoe e esteja conduzindo a todos eles. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Antes de encerrarmos o nosso culto, apenas 2 comunicados. O primeiro, no próximo domingo, após o culto, nós teremos a cantina, com renda revertida para a construção. E o segundo, é que sexta-feira eu recebi uma notícia, e aí eu fiquei meio assim, eu vou ter que passar essa notícia para a igreja. A Isméria está em mudança para o interior do estado, está em mudança para Pirangi. E ela veio me procurar, falar que o pastor, nós oramos em casa, Deus conduziu tudo para a gente ir até lá. Então eu queria chamar a Isméria aqui à frente, nesse momento. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé, queria convidar o conselho da igreja para estar aqui à frente conosco, neste momento. E dentre as coisas que nós conversamos na sexta-feira, uma delas foi o desejo da Isméria de, estando lá, poder servir a Deus na Igreja Cristã Independente lá. Em Pirangi não tem, né? Mas eu já mostrei para ela, vou passar o endereço agora durante a semana para ela. Tem 3 em volta, né? Catanduva, Bebedouro e Monte Azul Paulista. Então tem campo para trabalho. E na oração que nós vamos fazer agora, nós queremos, Isméria, de uma certa maneira, até à luz daquilo que o Francisco falou agora há pouco, né? Deus não nos chama para um pouco, né, mas para a missão dele, né, como impedido por vir te enviar também para lá, né, com uma certa saudade já, né, vai mudar na sexta-feira, na véspera da festa, mas a gente vai com certeza unidos pelo laço do Evangelho, vamos permanecer juntos. Vamos acender nossas mãos em direção à diaconisa Isméria, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, pela vida da Isméria, por tudo aquilo que ela representa no Teu reino, ó Pai amado, na história da Tua igreja aqui, por aquilo, ó Deus, que ela já fez, faz e fará ainda pelo Teu reino, nós te louvamos, Senhor. Nós, ó Deus, neste momento, nos despedimos dela, ó Pai, aqui neste culto, certos, ó Deus, de que o Senhor está diante dela e de sua família lá em Pirangi. O Senhor estará com ela neste momento. O Senhor, ó Deus, caminhará com ela, mostrará a ela a igreja onde ela deve servir, ó Pai amado. E como igreja de Cristo, nós a enviamos, ó Pai, como diaconisa, nós a enviamos como serva Tua, ó Senhor, rogando, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua vida ali naquela cidade, que ali ela seja luz e bênção, Pai amado. Caminhe, ó Deus, com ela e conosco, é o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Falar alguma coisa para a igreja, eu quero pedir perdão para os irmãos se eu magoei alguém, se eu fiz alguma coisa que possa ter prejudicado, com palavras, com ações, com atos. O Senhor me perdoe.
posso ter feito porque a gente é humano e a gente erra. Mas vocês podem ter certeza que eu amo todos vocês, um amor muito grande que Deus colocou no meu coração e que eu tenho pelos irmãos desta igreja e que se um dia eu tiver que voltar, eu voltarei para esta igreja novamente aqui em São Paulo. Eu espero que Deus realmente, eu sei que Ele está no caminho, está me abrindo as portas, mas eu virei enquanto meus filhos estarão aqui em São Paulo, então, todas as vezes que eu vier para São Paulo, eu virei aqui para visitar os meus irmãos queridos dessa igreja, onde o Senhor Jesus me colocou um dia. Então eu não posso nunca esquecer disso. Acho que Deus está no controle de todas as coisas, Ele coloca cada um naquele local onde Ele deseja que a obra dele, a vontade dele. Obrigado, gente. Que bom, vou levar vocês todos no meu coração. Pode ter certeza. Vamos nos despedir e receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo, que sejam todos nós, hoje e sempre. Amém. Desejando uma semana abençoada. Temos um café, um chazinho, não vai embora, vamos nos